vou te fazer algumas perguntas sobre Machado de Assis. Você já leu alguma obra de Machado de Assis? Se sim, quais? Sim, eu li Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como você chegou a conhecer as obras de Machado de Assis? Foi por meio de trabalhos propostos pela escola. E quais das obras são as suas preferidas? Entre as duas que eu li, a que eu mais gostei foi Dom Casmurro, por todo o enigma que gera a história entre Bentinho, Pablo Escobar e Capitu. Para você, ainda as obras de Machado de Assis continuam atuais? Sim, pois ele retrata muito a sociedade brasileira de um modo mais crítico. E de que fala a obra de Dom Casmurro? Dom Casmurro é narrado uma história de um menino chamado Bento. Ele recebe o apelido de Dom Casmurro porque logo no começo da história um senhor, um poeta, tenta contar uma de suas histórias para ele e ele acaba dormindo. Então o poeta fica muito chateado com essa ação dele e apelida ele de Casmurro, que é calado, metido, e coloca o dom para dar um sentido de ironia, de enaltecer a nobreza dele. Fala da Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, que promete mandar ele pro seminário, só que ao decorrer da história ela se arrepende e acaba mandando um escravo para não quebrar a promessa que ela fez. Quando ele volta, ele cresceu na rua de Mata-Cavalos e ele volta onde ele cresceu a infância inteira dele, passou a infância inteira, e conheceu Capitu, Capitolina. Quando ele volta do seminário, ele se relaciona com ela, os dois na história se casam e tem um filho que é chamado de Ezaquiel. Ezaquiel para homenagear um amigo, o melhor amigo dele, que estudou com ele no seminário. E ao decorrer da história, o menino vai crescendo e Bento vai vendo a imagem do amigo que morreu afogado na praia na criança. Ele acaba rejeitando a criança e se convencendo que Capitu traiu ele com o melhor amigo. Ele tenta suicídio e na hora o Ezaquiel entra no escritório de Bento Santiago e ele pensa em matar a criança, o menino, só que ele desiste no último segundo. E o menino morre depois de um tipo de febre numa pesquisa em Jerusalém e Bento continua, ele traz essa figura amargurada pro resto da história e continua a negar o filho. E de que fala Memórias Póstumas de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas é narrado por Brás Cubas mesmo, que após a morte decide narrar sua vida. No livro mostra poucos relatos da infância, focando apenas em um colega de escola, Quincas Borda, e a adolescência com o envolvimento que ele teve com a prostituta de luxo, Marcela. Durante o livro mostra muitos relacionamentos que ele teve e eu esqueci o resto. Ele na infância era um menino muito ruim, que maltratava o escravo Prudêncio, fazia ele de cavalinho e entre outras coisas. E no final da vida dele, assim, ele se dedicou à política, no qual ele também não era muito bom. No século XIX, as obras de Machado de Assis foram totalmente aceitas pelos leitores? Não foram aceitas porque, principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro romance realista brasileiro, ele tentou se desprender o máximo do romantismo, que idealizava aquele romance perfeito, aquela mulher perfeita, a uma realidade mesmo, a um realismo no qual havia muitas críticas à sociedade brasileira.
Você acha que Machado de Assis é referência para outros escritores? Sim, pois ele não tá só preocupado em entreter o leitor com coisas supérfluas, ele quer mostrar mesmo o que acontece. Ele tem obras muito boas, com flashbacks, coisas que podem dar novas ideias a novos escritores de hoje em dia. Você acha as obras de Machado de Assis de fácil compreensão? Não acho de fácil compreensão pelo fato de que as palavras são bem antigas e ele não se importa muito em descrever o local, os personagens, ele usa muito de flashbacks. Então, de repente, você está no futuro e ele volta para o passado para relembrar algumas coisas, então isso dá uma perdida no meio da história. Então, eu não acho de fácil compreensão. Eu tive bastante dificuldade. Você se lembra de alguma das características mais importantes de Machado de Assis? As que eu lembro são que ele não segue a história na linha do tempo correto, assim, passado, presente e futuro. Ele usa bastante flashbacks. Ele usa muito da ironia para criticar certas situações humanas. E ele é muito pessimista com a vida, com as situações, com as pessoas, com tudo em geral. Ok, então, muito obrigada pela entrevista. Imagina.